Olá, ouvintes da Rádio Web Agroecologia. Está começando mais um programa Rádio Web Entrevista. Eu sou Lucas Vasconcelos e hoje vamos discutir a segunda etapa do programa sobre a violência no futebol e a criminalização das torcidas organizadas, com Ezequias Perry e com Adriano Costa. Hoje vamos enfocar sobre o papel da mídia, da imprensa e da polícia nesse contexto. Segundo o sociólogo Maurício Murad, existem 3 passos para a diminuição da violência relacionada ao futebol, que é o de punição a curto prazo, prevenção a médio prazo e reeducação a longo prazo. Ele é um estudioso, fez o seu livro A Violência no Futebol, inclusive muito bom livro, e que há um embasamento no que ele fala. Porque se a gente voltar aos primórdios do futebol, quando ele surgiu da forma que a gente conhece lá na Inglaterra, o futebol era um esporte considerado muito violento, jogado dentro de campo. A primeira morte relacionada ao futebol foi em 1889 e foram entre 2 jogadores, quando um jogador no campeonato inglês atingiu o seu oponente com a joelhada na barriga e o jogador veio a óbito no próprio jogo. Ou seja, para isso foram se criando regulamentações, regras que foram diminuindo os incidentes no campo. Ou seja, foram um processo de prevenção que foi reeducando os atletas. Como isso pode ser aplicado hoje, fora do campo de jogo? Porque hoje a gente vê que o futebol deixou de ser um esporte tão violento quanto era antes dentro do campo e agora passou a ser fora do campo. Teve um momento que foi alguns casos de violência dentro dos estádios, nas arquibancadas, e hoje ele é fora do estádio e agora está virando longe do estádio, nas cidades, dos bairros, cada vez mais longe. De que forma isso pode ser aplicado e se vocês concordam com essas colocações do livro de Maurício Murad? Eu concordo plenamente aí com essa questão desse livro. Tem algumas ponderações, mas eu concordo. Inclusive, a gente tem bastante livro, vem lendo bastante sobre isso. E um dos temas que a gente falou assim foi os 3 temas que foi dito, né? Primeiro é a punição, que é a punição individual, principalmente, que não por CNPJ, nem por grupo, individual. O segundo, em relação à prevenção, é um planejamento de segurança pública de verdade, um planejamento de que escute as torcidas organizadas, de que participem as torcidas organizadas, que inclusive a ANATORG, Associação Nacional de Torcidas Organizadas, com o Túlio Lima, que é o representante da executiva e que é daqui de Pernambuco, que era ex-diretor da Jovem, eles fazem esse tipo de planejamento, assim, mesmo que eles não aceitem, com motivo de defesa das torcidas, por um planejamento de escutar cada jogo, cada clássico e tudo mais. Essa é a parte de prevenção, assim, que o governo do estado e os setores de segurança pública não acontece, né? Que é realizar um planejamento que de fato escutem todos que participam do futebol e não apenas deliberar, né? Vir de cima para baixo, assim, de forma impulsionada e higienizando, excluindo e tudo mais, e proibindo. Eu acho que não é dessa forma que acontece. E o terceiro ponto, reeducar. O processo de reeducação é um processo que é, como maior, ainda mais difícil, porque a gente está num ambiente de pessoas que já não foram educadas em casa, já não tem uma educação na escola, já não tem um processo de formação profissional, então já está num ambiente altamente tóxico e tudo mais, mas que para realizar esse processo de formação é uma construção política. E enquanto internamente auxiliar esses coletivos, principalmente o coletivo Democracia Santa Cruzense e outros coletivos nacionalmente que realizam palestras, debates, que vão reeducando essas pessoas. Porém, o interesse de forma despretensiosa das torcidas organizadas em participar é mínimo, é muito pequeno. E quando quer participar é porque tem outra torcida que também vai estar presente, e é aquele tumulto, não é todo mundo que quer ir, tem gente que tem medo, tem gente que tem vergonha de falar e tudo mais. Então é um processo demorado, muito mais demorado. E a gente prefere que sejam feitos os 2 primeiros passos, para que aí a gente forme uma base, um alicerce, para o processo de formação educacional mesmo, assim, do torcedor. Muitos usam o case da Inglaterra como um case de sucesso no mundo. E na verdade está errado. Cada país tem suas características e sua cultura, mas ainda assim não é um case de sucesso. Não é um case de sucesso. Houve uma grande exclusão dos torcedores, principalmente dos hooligans, dos pobres, dos brancos pobres, né, da Inglaterra, e principalmente dos desempregados que gostavam de futebol, do futebol.
E essa exclusão não traz um resultado para o futebol, assim, elitizou, excluiu e tudo mais, mas as guerras, principalmente de torcida, e as violências que existem na Inglaterra, ainda existem até hoje. Só foi transferida de local. Deixou de ser de dentro do estádio passou para ao redor do estádio, e hoje em dia não é mais ao redor do estádio, em outros locais, em bairros mais longe, mas nunca deixaram de acontecer. Então, assim, deixou de ter a visibilidade que antes aconteciam. Visibilidade da mídia, visibilidade dos jornais e tudo mais. Mas ainda assim acontecem. Da mesma forma como acontece aqui em Recife, aqui em qualquer lugar do Brasil. Às vezes acontece ao redor do estádio uma briga, ou dentro do estádio uma briga, e é altamente noticiada. Mas dentro daquele dia ou em outros jogos, houve outros casos que ninguém ficou sabendo, em metrôs, em longe, a 20, 30 quilômetros do estádio. 20 e 30 km do estádio. Então, 20 e 30 km do estádio porque nesse processo de vir ao estádio, tem um bairro que vai se encontrar com o outro, tem outra torcida que vai se encontrar com o outro e tudo mais. Então, é necessário que realmente aconteça, para que a diminuição da violência no futebol aconteça esses 3 pontos, um por um, sendo um alicerce do outro, né? Sendo um o alicerce do outro. A única ponderação que eu faria era com relação a a reeducação. Eu tenho muito receio desse negócio, entendeu? No sentido de que reeducação é essa? De que maneira se dará? Que formato é esse? E quem implementará isso? Porque no governo do estado atual existe um processo de reeducação do torcedor que não é necessariamente o que está trazendo resultado. Quer exemplo, se um torcedor hoje foi pego brigando e aí não necessariamente a punição da torcida já existe, ele não foi identificado com qualquer tipo de torcida, ele é obrigado a ir ao estatuto, se eu não me engano, ao juizado do torcedor lá perto do Náutico, e aí passar uma palestra lá. Mas será que essa palestra realmente está formando o torcedor, uma pessoa com criticidade, sendo uma pessoa política, uma pessoa que vai mudar essa realidade? Não. Muitas vezes eles são obrigados a assinar e ficar lá durante as 2, 3 horas, vendo nada, vendo televisão, apenas proibido de estar na rua, como se ele tivesse preso durante 2 horas. Então esse processo de formação é um processo de formação que deve ser bastante pensado, bastante estudado, e que eu acredito que tem que ser internamente. A gente tem um processo de formação que é usado como exemplo na Gaviões da Fiel. Eles têm um processo de formação desde a sua iniciação. Exemplo, se você for ser um sócio da Gaviões da Fiel, você tem que passar por um processo de formação. Exemplo, você tem que participar por alguns cursos, você tem que entender a história da torcida, você tem que entender a ideologia da torcida e passar por uns cursos. Quem então vai estar na mesa são os fundadores, são as pessoas que têm 20, 30 anos de torcida. Então, até ele chegar no momento de que ele realmente ele é um sócio ativo de fato, ele passa por um processo de formação. Lógico que isso assim, sozinho, uma torcida só fazendo isso, não tem um resultado no futebol em geral. E não é ali que vai diminuir a violência, mas vai fazer com que ele tenha uma criticidade, ele saiba como se comportar em alguns momentos. Não é à toa que a própria Gaviões da Fiel fez diversos levantes políticos, porque a identidade, a ideologia e o torcedor de forma política foi formado naquele espaço. Então muita gente tem entendimento político do que acontece no país, do que acontece no futebol e o que acontece no próprio clube, né? Durante muito tempo criou-se aqui essa cultura de que a violência no estádio de futebol, que também é uma farsa, porque a violência dentro do estádio de futebol ela é raríssima já há muito tempo, ela era associada à venda da bebida alcoólica dentro do estádio. Vocês lembram disso? Então, em geral, o que é que dizia? Para resolver a violência no futebol, nós temos que proibir a cerveja. Proibiu-se a cerveja durante quase 10 anos. O que foi que reduziu desses índices que são apresentados de violência, objetivamente? Você consegue pormenorizar? Não, porque na prática não reduziu. Porque a violência não está dentro do estádio, nem no entorno dele, né? Já há muito tempo é dessa forma. E aí houve essa proibição durante muito tempo da bebida alcoólica, porque essa era a justificativa para o futebol, que as pessoas bebiam demais e brigavam. E as pessoas no estádio de futebol, quem frequenta sabe que não precisa beber para brigar ou para reclamar ou para discutir com o cara do lado, né? Basta a gente pensar diferente com relação a um jogador, ou ao treinador, ou ao dirigente do nosso clube. Então, houve essa proibição durante quase 10 anos da bebida alcoólica, nessa justificativa para diminuir a violência no futebol e no estádio de futebol, e objetivamente não interferiu em nada, né? Houve na prática um impacto financeiro para os clubes e obviamente na festa, no entretenimento daquele que vai para o estádio em busca disso, né? Então, esse elemento da bebida alcoólica é interessante. E mais interessante é o seguinte, é que
a revogação da proibição, ela não está atrelada a, por exemplo, dizer, bicho, não funcionou, não impactou, vamos revogar por conta disso. Não, ela está atrelada, na verdade, ao lobby das cervejarias, por conta da Copa do Mundo, já que nós temos um novo equipamento, que é a Arena Pernambuco, que foi um equipamento que não houve nenhum tipo de debate coletivo para a construção do mesmo, inclusive, né? Então, que é uma outra discussão que a gente pode fazer um debate só sobre isso, o legado ou a falta de legado da Copa do Mundo em Pernambuco. Mas veja, a queda da revogação disso foi muito mais por conta de um lobby de uma cervejaria que assumiria, inclusive, o Nani Rights lá da Arena, que é o nome da Arena, e seria patrocinador da Federação Pernambucana de Futebol. Né? Eu não vou citar o nome da cervejaria, porque todo mundo sabe, e não vou fazer propaganda dela. Mas veja, a queda disso aí foi mais por um lobby, e foi, inclusive, por mãos de um deputado estadual, que eu não vou citar o nome também, da bancada evangélica. Ou seja, os caras, inclusive, que dizem que a cerveja e que a bebida alcoólica era o mal do futebol, era o mal da violência, é um cara que derrubou e que revogou, baseado muito mais no lobby da cervejaria. Mas o cara diz, não, nós vamos liberar porque é bom pros clubes. E o torcedor, meu amigo, é como eu digo, meu amigo, na fila do pão, cadê a gente? Cadê o torcedor? Cadê o movimento social da arquibancada? Cadê os segmentos que são diretamente atingidos por esse tipo de política? Então, é preciso frisar que tudo que é feito, muitas vezes, para atingir esse segmento, não tem o segmento participando nem do debate, nem para saber o que acontece. A gente é surpreendido, e é como eu digo, é um golpe toda semana, velho. Nesse sentido, do proibicionismo, do excesso, e só para complementar o que o Adriano falou, a pena, o Código Penal brasileiro e a Constituição Federal diz o seguinte, que a pena ela tem que ser individualizada e no limite da responsabilidade de cada um. Como é que eu posso responsabilizar uma torcida organizada, qualquer que seja, né, por uma violência ou por atos de violência de seus integrantes? Se a violência ela não é uma violência institucional da torcida, é uma violência da sociedade de forma geral, é uma violência que está em todo lugar, inclusive. Então a gente vê esse tipo de prática reproduzida pelos órgãos de segurança, pela grande imprensa aqui de Pernambuco, mas pelos clubes também. Quem vive o futebol no seu clube sabe, inclusive, o processo de criminalização, por exemplo, que a torcida jovem do esporte sofreu e sofre lá, né, por uma disputa política interna, né, inclusive do debate da higienização dos clubes de futebol. Esses que vão lá para o juizado torcedor, existe um acompanhamento de reincidência? Que números são esses que a gente não tem acesso a respeito? E queria dizer, inclusive, que em 2014 eu passei por esse processo 3 vezes. Entendeu? Por quê? Que era o processo de ter sido pego numa contravenção penal, e aí o meu crime capital foi pirotecnia. Foi soltar pisca-pisca na frente dos aflitos. E fui preso, fui pego por conta disso, fui enquadrado. E para você ver o que acontece, no meio desse processo, a própria assistente social do juizado, ela não sabia o que fazer comigo. Porque ela está acostumada a lidar com o quê? Com um torcedor pouco instruído e periférico. Aí chega um cara lá, que é advogado, professor, ativista social, o cara dela diz, olha, eu não sei o que eu vou fazer com você. Eu não tenho onde lhe colocar. Aí veja que incoerência. Eu fui pagar as horas que eu fui condenado a pagar, dando aula de direitos humanos. Numa instituição vinculada ao juizado evangélica. Veja que contrassenso. Ou seja, existe efetividade de fato nessas políticas, nessa reeducação? Existe uma reeducação de fato? Eu, Ezequias Pierre, julgo que não. Como vocês avaliam o papel da polícia nesse contexto de violência que envolve o futebol? Então, a polícia militar, para mim, né, os órgãos de segurança por si só, para mim, eles propagam muito mais a violência do que as torcidas organizadas, por exemplo. Porque a torcida ela vai dar para você o que você entrega para ela. A gente, com relação ao segmento social, né, dos grupos e torcidas organizadas e tudo mais, o que é que ela recebe da polícia? Violência, truculência, criminalização, né? Ela recebe violência de forma literal. O que é que ela vai entregar na primeira oportunidade que ela tiver? Ela vai entregar a mesma coisa, cara. Então, pra mim, um dos problemas da violência no futebol é a falta de efetividade dos órgãos de segurança, que tá, inclusive, materializado totalmente na Polícia Militar, porque é ela que vai lidar com a gente. A Polícia Militar, o batalhão de choque, ele foi treinado para lidar com o presidiário, amigo. E ele vai lidar com jovem pobre, com pai de família, com mulher, com criança. Né? Então, eu acho que o debate, vem um debate, a gente pode aqui debater o papel da Polícia Militar e do sentido de uma reformulação da Polícia Militar. Então, eu não vou entrar nesse debate, mas a gente precisa entender que, na minha opinião, ela tem um papel
preponderante, não só pela incompetência no controle social desses grupos e no controle social no estádio de futebol, mas fundamentalmente na reprodução de violência por aquilo que ela acaba entregando para esses grupos também. Em relação a esse tema, eu sou bastante temeroso assim, em relação a falar, né? A gente tem, nos últimos 15 dias, houve um processo assim, que eu vou abrir rapidamente, que foi na Sub-20 no futebol da Copinha, do futebol Sub-20, sobre o estádio Joense. A torcida Joense teve um gol e a torcida lá foi para o alambrado celebrar e tudo mais, e aí a polícia chega de forma truculenta por trás, batendo nos jovens, que alguns estavam no alambrado, outros estavam acima da mureta ali, que tem uma mureta, como nos aflitos tem, né? Então eles foram batendo e tudo mais. Então essa é a forma que o torcedor é tratado. Assim, ele não pode celebrar, ele para entrar existe esse processo. Então, a polícia militar em geral foi treinada, como disse Ezequias, para invadir presídio. E tá lá cuidando do torcedor. Então, dentro do Estatuto do Torcedor, não necessariamente a polícia militar deve cuidar internamente da parte do estádio, e sim externamente. Mas assim, como os clubes, as federações eu não sei, mas os clubes não têm condições de capitanear a segurança interna, como nas arenas por aí e tudo mais, elas precisam solicitar a polícia militar para que tenha a presença do policiamento efetivo dentro do estádio. Mas eu queria ressaltar outra coisa, é que os últimos acontecimentos de envolvimentos e brigas internas dentro dos estádios de futebol aqui em Pernambuco foram ocasionados por atitudes truculentas da própria torcida, da própria polícia militar. Então a gente tem um caso no Arruda contra a torcida do Náutico, quando após um gol do Náutico, eles celebram de uma forma diferente e a polícia militar não queria que eles cantassem o gol, e aí começa a generalizar uma briga, e o torcedor, em geral, não só organizado, começa a revidar, pai de família e tudo mais, e aí torna uma briga generalizada. Então, o batalhão de choque e a polícia militar não estão preparados para evento esportivo, hoje. Então, é uma das coisas que a gente defende, é que seja realmente criado a institucionalização de um grupo militar, não só a exclusão, né, da reestruturação da polícia militar, mas um grupo militar que cuide especialmente do torcedor em geral, não só o torcedor organizado, mas cuide do torcedor em geral, que entenda qual é aquela manifestação cultural, né, que nós temos, e que é um direito da gente também ter, que é o direito ao lazer, é o direito ao esporte, é o direito a tudo isso. Então, a polícia militar em geral, aqui em Pernambuco e no país inteiro, é altamente despreparada, principalmente se tratando de multidão. Seja ela no estádio, seja ela até no próprio protesto, né? Tudo mais. Ela não vem de forma preventiva, né? Como diz o sociólogo. Ela vem repressiva. Diferente. Oprimindo, na verdade, tornando os torcedores um opressor. O Brasil é o país no mundo onde mais se morre torcedores, né? É quase uma aventura você ter um clube de futebol e ir para o estádio assistir os jogos do seu clube. Mas agora eu queria perguntar sobre um assunto que vocês acabaram tocando assim de leve durante a fala de vocês, que é sobre a proibição de materiais que normalmente as torcidas levam para o estádio. Hoje a gente vê que existem proibições tanto no tocante a instrumentos de som, a rolo de papel, a papel picado, a bandeiras até, existe um limite. E eu queria saber o que vocês acham dessa relação que tentam fazer da festa das arquibancadas com a violência no futebol. Se ela é justa e se ela é coerente. Porque a gente vê, por exemplo, que em São Paulo, onde houve agora esse incidente que você acabou de falar da Copinha, e que lá é proibido inclusive levar jornal, porque ele disse que pode tocar fogo, né, e causar um tumulto na arquibancada. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a torcida jovem do Flamengo foi proibida de entrar no estádio por 3 anos. No entanto, houve uma confusão na final da Sul-Americana agora, do ano passado, mesmo com ela proibida. O que é que vocês acham dessa relação que tentam fazer entre a festa das arquibancadas, da nossa cultura, que é de torcer, vibrar com todas as nossas peculiaridades aqui do futebol brasileiro, com a violência no futebol, dessa relação que tentam fazer? Exato. Essa questão
vai além da criminalização das torcidas, né? Vai na verdade, da criminalização da cultura torcedora em geral. Porque, exemplo, eu não necessariamente preciso ser torcedor organizado para vir com meu saquinho de bolinha de festa, para vir com um pouquinho de papel picado, para vir com minha bandeira. Eu tenho que ser organizado para trazer esses materiais de casa? Não necessariamente. Mas aí perpassa, como eu disse inicialmente, pelo processo de criminalização. E achar que a festa, em geral, é feita na arquibancadas apenas das torcidas organizadas. E não é. Existem grupos, famílias, como a gente tem no próprio Santa Cruz, algumas famílias que fizeram bandeira da sua família, da sua cidade, do seu bairro, em geral. Como você vê, no futebol latino-americano em geral, se você for na Argentina, você vê toda aquela quantidade de bandeira ali, você vê uma quantidade de bandeira, cheia de bandeira, você achar danoso, a torcida trouxe aquela ali, a torcida organizada trouxe aqui. Não, às vezes a torcida organizada só botou uma, principal e oficial. Todas as outras foram torcedores normais que trouxeram. Do seu bairro, sua família, da sua cidade, do seu país em especial. Então, essa questão do material é muito específica e muito ampla. Que, exemplo, no Estatuto do Torcedor fala sobre os mastros, não cita a questão da pirotecnia, exemplo, ela não divide o que é pisca-pisca e o que é um morteiro, o que é totalmente diferente daquele processo que aconteceu na Bolívia com o torcedor corintiano. Então ali é uma outra coisa, é diferente de um pisca-pisca, porque, exemplo, São João, a gente vê crianças com aquelas estrelinhas. Então aquelas estrelinhas é o mesmo que é utilizado no estádio de futebol. Então tem essa questão do papel picado, exemplo, aqui em Pernambuco é proibido papel picado, é proibido papel higiênico. Exemplo, os números aqui são assim, são 5 bandeiras por cada entidade. Uma faixa de até 30 metros, um surdo, um caixa, um repique, são 2 caixas, na verdade, 2 caixas, um repique e 2 surdos. Então, exemplo, são apenas 5 instrumentos. Se o estádio chegar a 30 mil pessoas, 5 instrumentos mal vai dar para chegar no campo. O barulho é imperceptível. Então, assim, a cultura torcedora realmente foi exilada do estádio, assim, exilada de uma forma fora do normal, e principalmente nos estádios mais arenizados e tudo mais. Aí é que o processo piora, porque tem placas de propaganda e quando você coloca na placa, a polícia vem, diz que não pode, e aí o segurança do estádio também vem, diz que não pode, porque vai proibir a placa do patrocinador e tudo mais. Então a gente tem essa questão assim de proibição. O mastro a gente tem liberado no Estatuto do Torcedor de que pode ser utilizado em relação à festa, mas alguns estados são liberados e outros não, que é os mastros das bandeiras. Então, assim, esse mastro, a gente tem alguns casos e projetos e ideias muito boas, que é no Rio de Janeiro com o GTEP, que as torcidas elas entregam os mastros numerados, cadastrados, cadastram cada mastro com seu número, e a partir daí cadastra um torcedor em cada mastro. Então o torcedor é responsável por aquele mastro durante todo o jogo. Caso perca, quebre ou aconteça qualquer tipo de situação com aquele mastro específico, ele vai estar numerado, cadastrado e identificado a pessoa. Mas assim, não há o interesse público de se discutir isso, de se debater isso, para criar projetos, planos anuais de segurança, projetos para a liberdade da cultura torcedora em geral. A gente, na verdade, está aqui furando uma bolha de conhecimento, tanto da sociedade como do poder público em geral. E vou mais além, assim, eu acho que a necessidade de fragilizar esses grupos sociais é porque grupos sociais que estão organizados e que acabam pensando, eles agem e atuam socialmente e politicamente também, né? Então, se eu tenho uma torcida organizada que eu mobilizo 10 mil pessoas para o estádio e eu tenho uma organização e a festa é uma forma, inclusive, de recrutamento e de encantamento de novos torcedores e dos torcedores que fazem parte da entidade também. Então, se eu tenho um grupo social que faz esse trabalho e que é forte, como, por exemplo, citando mais uma vez a Gaviões da Fiel, a gente elege deputado, velho, a gente elege vereador, a gente elege representantes que minimamente atendam e que debatam essas pautas. Como o André Sanches. O André Sanches, que hoje é deputado federal, que foi, inclusive, presidente do Corinthians, ele... ressalvas sobre o André Sanches. Sim, mas veja, eu tenho uma série de ressalvas sobre as práticas, sobre a mentalidade que ele tem, inclusive, de futebol, mas ele é um cara, por exemplo, que esteve na torcida organizada também,
que foi presente em um grande clube do país e que é um representante na Câmara Federal, por exemplo, que poderia ser pelo menos representante da Câmara Federal desse tipo de bandeira e da fomentação desse tipo de debate. Agora, voltando aqui para nossa realidade, você acha que no meu clube, no meu Santa Cruz, que é um clube que teve por várias vezes deputados e vereadores sendo eleitos consecutivamente, utilizando inclusive do clube como instrumento social de mobilização, tu acha que ele tem interesse, por exemplo, de deixar que esse segmento cresça, se fortaleça e de repente crie lá atrás, como no debate do sociólogo, de fato a consciência de classe? Porque a reeducação vem a partir inclusive da consciência de classe, da consciência do torcedor, do seu papel e da sua responsabilidade. Então não existe nenhum tipo de interesse no meu clube e nenhum outro clube de fomentar esse tipo de debate, de fomentar inclusive a organização desse segmento social. Porque um segmento social desse, importante e representativo, ele atua dentro do clube dele e fora também. Ele elege, né? Ele atua e ele pode transformar também. E certamente na organização do futebol que nós temos, seja no meu clube, seja em todas as instâncias da estrutura do futebol, na federação, nas federações estaduais, na Confederação Brasileira, e nesse debate em torno dos parceiros como ISS também, é óbvio que não há interesse. O interesse do Cartola na torcida é que a torcida trabalhe para ele, para eleger ele muitas vezes. E no Santa Cruz, durante muitos anos, foi assim. E aí eu falo do Santa Cruz porque é a realidade que eu vivo. Então, é preciso entender que a criminalização e o enfraquecimento da festa, na verdade, ela tem um objetivo que não é só de deixar o estádio mais triste, mais morgado, nem nada não. Existe muita coisa em torno disso, né? E quando a gente vai discutir qualquer tipo de segmento social, necessariamente a política está inserida nisso também. Tu falou sobre essa questão política, assim, de restringir que os movimentos das torcidas organizadas tenham um movimento político. Eu tenho um texto que está no primeiro jornal do coletivo, que a gente fez o jornal, inclusive convido a todos a curtirem e participarem do coletivo, assim, de forma geral, na página do Facebook e no Twitter, que é o Coletivo Democracia Santa Cruzense. Você pesquisar no Facebook, você vai achar lá e vira e mexe, a gente posta algum texto, que posteriormente a gente vai tornar ele jornal físico, né, como a gente trouxe aqui para o pessoal da rádio, para o Lucas e tudo mais. E aí, se alguém quiser, a gente pode falar lá na página, a gente pode enviar material de jornais até para estudo, para entender. Então, um desses textos, eu falo dessa correlação entre o futebol, a política e a exclusão da torcida organizada desse processo, né? Porque, e a correlação que isso tem com o golpe, principalmente com o golpe agora que a gente acabou de passar, que ainda vive, né? Os processos do golpe. Na década de 60 e de 70, com a criação das torcidas organizadas, principalmente, voltando, né? Pô, é um case que todo mundo usa, mas assim, é utilizado também tem em outros clubes, mas esse case é um mais exemplificar, que é o coletivo Democracia Corintiana, que é um dos coletivos que a gente também se baseia para o que a gente defende, para o que a gente fala. E o coletivo Democracia Corintiana foi fundado justamente para a liberdade da cultura torcedora, pela democratização dos fóruns do clube e pela democratização do país em geral. E após o fim do golpe militar, teve um amplo resultado, porque até então o povo em geral ainda não tinha noção do que era a ditadura, e aí quando passa essa história para o estádio e para os torcedores querendo liberdade, democracia e tudo mais, faz um levante popular, né? Principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então nesse meu texto que eu falo no jornal, eu vejo isso em consideração, assim, que as torcidas participaram da liberdade de um país de um golpe militar e posteriormente, antes mesmo do golpe contra a presidenta eleita Dilma, a gente tem a proibição das torcidas. Então eu também vejo isso como um processo, um plano do que vai acontecer posteriormente, né? Que é a exclusão do que as torcidas organizadas fazem. E aí, quando exclui desse processo, é também uma forma de evitar que elas se manifestem, principalmente politicamente. E aí se concentre na tentativa de se libertar e tudo mais. Então, esse meu texto defende isso. Se puder procurar lá, a gente também tem um Medium, que é um jornal virtual, e vira e mexe a gente também coloca lá sobre a correlação da mulher no futebol, torcida organizada, negro, um pouquinho da história do Santa Cruz e essa correlação com movimentos sociais e com a sociedade em geral.
Qual é o papel da mídia ou como deveria ser nesse contexto da violência no futebol? Então, veja, eu não acredito em imparcialidade da mídia. Então, assim, eu não acredito nisso, nem cobro que a mídia seja imparcial. Ela só não pode ser leviana, que é naturalmente o que acaba acontecendo, né? Elas muitas vezes se arvoram muitas vezes de uma suposta isenção e do direito de defesa de uma coletividade difusa, né? E muitas vezes ela é uma mídia que, assim como nós temos interesses, temos motivações, ela também tem, né? E muitas vezes os interesses que estão necessariamente ligados ao futebol são interesses que são muito mais mercadológicos e financeiros do que das pautas da liberdade da cultura torcedora, por exemplo, ou da democracia interna do clube. Vou te dar um exemplo que a gente viveu agora. A gente, durante muito tempo, reclamamos e trabalhamos muito sobre, na perspectiva, inclusive, de combater o horário, porque, veja, um jogo de futebol às 10 da noite, no meio de semana, é uma violência contra o trabalhador, como torcedor, contra o cidadão também. Né? Na medida, inclusive, que nós não temos, inclusive, que a gente vai falar de novo de política pública, de um transporte público que atenda necessariamente esse torcedor, né, ou esse segmento social. Então, eu colocar um jogo de 10 da noite, né, é uma violência contra o meu torcedor também, contra esse segmento. E veja, durante muito tempo nós reclamamos na Copa do Nordeste da detetora dos direitos de transmissão, né, que é não sei se posso falar, mas vou falar o nome da televisão da Rede Globo Nordeste, né, especialmente no que se refere à Copa do Nordeste. E nós tivemos nesse ano, já há algum tempo a gente vem tendo o debate, inclusive, da necessidade de ampliar o direito de transmissão, a possibilidade de transmissão por outros canais, como Esporte Interativo, e nesse ano agora, pela SBT, a TV Jornal aqui de Pernambuco, e a gente reclamava muitas vezes, e eu que ouço rádio também, né, a grande mídia também a ouço, a gente via muitas vezes a grande mídia reclamando do horário do jogo, porque o profissional, depois do jogo, ficava até 1 hora, 2 horas da manhã fazendo entrevista coletiva com o jogador, trabalhando posteriormente. E eu via muitas vezes, por exemplo, da Rádio Jornal, essa reclamação de que era um absurdo, de que a Rede Globo fazia isso, que não podia, que tem que se discutir, que a federação... E muitas vezes a culpa não só da federação, é dos clubes. Então a culpa é dos clubes que elegem a federação e a culpa é dos torcedores que elegem os dirigentes do clube e tudo mais. E a gente via esse debate durante muito tempo, né? Que não pode, que era um absurdo e tudo mais. E eu ouvia muitas vezes isso e participei de debates por telefone na Rádio Jornal nesse sentido. A Rádio Jornal fez uma parceria com o Esporte Interativo, que é a detetora dos direitos de transmissão, e me coloca o jogo, que horário? 10 da noite. E a discussão? Não existe. Ou seja, o papel da mídia, muitas vezes, eu não peço isenção da mídia, porque não existe, cara. Não existe mídia isenta. Pode haver mídia independente, dependendo do referencial. Como são as mídias alternativas, por exemplo. E a rede social e um web rádio como essa, por exemplo, advoga nesse sentido. Né? Você acha que a grande mídia, em geral, ela, por exemplo, ela tá preocupada em discutir agroecologia ou ela está muito mais preocupada em atender os interesses do agronegócio? Para mim, é uma correlação real, assim. Do mesmo jeito que a mídia não está preocupada em discutir essas pautas com relação ao futebol, com relação à violência no futebol e à participação do torcedor num plano de segurança pública, por exemplo, a grande mídia não está preocupada em discutir a agroecologia, ela está preocupada em atender aos interesses do agronegócio. No futebol é a mesma coisa. Então o papel da mídia, na verdade, o que eu esperaria dela, na verdade, era muito mais honestidade no sentido, inclusive, como acontece, por exemplo, em países como na Inglaterra, que a gente citou várias vezes aqui, ou nos Estados Unidos, que são jornais que são filiados a um segmento político e a ideias, e jornais que são filiados a outros segmentos políticos. Não necessariamente da filiação direta, mas no sentido das ideias. Você tem nos Estados Unidos, por exemplo, também jornais que são progressistas e democratas, e você tem jornais que são mais conservadores e republicanos. No Brasil nós não temos isso. No Brasil nós temos uma realidade muito difusa de que todo mundo defende o povo, todo mundo parece que tem procuração para falar em nome do povo, mas ninguém escuta o povo, inclusive, para debater questões, no caso do futebol, fundamentais como valor de ingresso, como violência policial, porque se há um caso, como a gente falou aqui por várias vezes, de violência, é noticiado, a torcida organizada, né, é violenta, o estádio não é lugar para a família, e a família é utilizada, inclusive, é justificativa para dar golpe, é justificativa para tudo, velho.
Então, o que eu espero da grande mídia, na verdade, da grande mídia e na verdade da mídia mais comercial é isso. É que haja clareza, inclusive, nas ideias e nos interesses que se defende. O caso da Copa do Nordeste é emblemático para mim. Nós tivemos durante muitos anos e veja, a gente não pode responsabilizar o radialista, o cara que é funcionário. Mas eu ouvi muitas vezes, inclusive no final do ano agora, por exemplo, uma entrevista do dono do Sistema Jornal do Comércio falando disso, velho. Falando do absurdo que era da concentração dos direitos de transmissão de televisão, por exemplo. Né? E agora a gente tem, um mês depois, esse mesmo programa, essa mesma estrutura de transmissão, reproduzindo objetivamente as mesmas coisas, sem debate. Porque os caras lá, na hora que... os caras são assim, velho, democracia é bom quando eu mando. Quando eu não mando, quando eu não determino, não serve de nada. É um absurdo. Foi o que aconteceu agora com a Rádio Jornal e com a transmissão, que nós tivemos um jogo. A gente vai ver, por exemplo, no nosso caso, jogo do Santa Cruz, jogo na quinta-feira, jogo na sexta-feira. O absurdo que é essa tabela do Campeonato Pernambucano da Copa do Nordeste. O Náutico vai jogar sexta-feira e vai jogar no domingo. O Santa Cruz jogou ontem, vai jogar quinta-feira e vai jogar domingo. Né? Então, eu acho que a grande mídia, na verdade, o que eu espero dela era só clareza nos interesses que ela de fato defende, né? Como deveria ser em todos os lugares. E esse debate todo, inclusive, vai permear no lance que é regulamentação da mídia, velho. Quando a gente não tem regulamentação, nenhum tipo de freio e contrapeso, os caras fazem o que querem, né? E normalmente, repito, vão sempre utilizar o povo como justificativa para defender interesses que são coletivos, mas que, no fim das contas, são interesses muito mais pontuais e comerciais. Entendeu? É lógico que quem tem que fazer esse debate somos nós. A rádio lá, a Rádio Jornal, ela quer lucrar, ela quer transmitir, a televisão jornal quer transmitir e quer ganhar dinheiro. Ok, mas é preciso que haja clareza nesse tipo de debate. Então, nosso programa está acabando. Sei que se desse mais umas 2 horas para a gente conversar, a gente conversaria aqui tranquilamente. Sei que esse debate sobre a criminalização das torcidas organizadas, a violência, a criminalização da cultura torcedora é uma coisa que dá muito pano para manga ainda. A gente poderia continuar muito esse debate. Mas a gente vai chegando ao final e eu queria agradecer bastante aos dois aqui, Ezequias Pierre e o Adriano Costa. Ezequias, muito obrigado pela sua participação e volte mais vezes, Gil. Lucas, eu agradeço o convite, né? Me coloco à disposição aí da universidade, inclusive, porque uma coisa que a gente debate muitas vezes é que a gente precisa não só sair da rede social, a gente precisa sair do nosso mundo, que é o mundo do futebol de forma geral. A gente precisa dialogar com a academia, porque é na academia que a gente vai formar, inclusive, formadores de opinião, né? Vão ser profissionais em várias áreas e gente, inclusive, que pode ponderar na hora de ocupar, por exemplo, posições de decisão. Então, eu agradeço bastante o convite e agradeço em nome do coletivo Democracia Santa Cruzense e de vários outros grupos e coletivos que, de certa forma, no Santa Cruz e no futebol de forma geral, talvez se sintam representados por falas como essa, né? Como o Movimento Coralinas, o Movimento Popular Coral, Fechadas com Santa e vários outros grupos do Santa Cruz, como também um coletivo nacional que é Futebol, Mídia e Democracia, que discute, inclusive, essa pauta da democracia e da regulamentação, por exemplo, da mídia, né? E é um coletivo de mídia independente, inclusive, de gente dos mais lugares do Brasil e do mundo, inclusive. Então, agradeço demais o convite, me coloco à disposição para participar de outros debates, de outras demandas que venham a surgir aí, e acho que é isso aí. Acho que fico feliz de fazer parte, porque é exatamente aquilo que a gente precisa fazer. Eu tenho 33 anos e estou experimentando esse debate mais intenso com a academia, com a universidade, somente agora. Passei muito tempo, inclusive, discutindo só entre a gente. E se a gente discutir só entre a gente não vai avançar nunca, velho. Então, agradeço demais e espero um próximo convite também. Adriano, muito obrigado por comparecer ao nosso programa também. Foi um prazer e volte mais vezes. Então, eu agradeço, Lucas, eu agradeço a universidade. Então, a gente, em nome do coletivo, também agradece a oportunidade de estar aqui presente, que inclusive foi por isso que nós fomos criados, né? Eu sempre gosto de enfatizar, porque quando as pessoas nos perguntam o que é que a gente somos, a gente não somos torcidas, a gente é um coletivo para discutir realmente a problemática do futebol em geral, em todos os espaços. Então a gente é convidado bastante por juventudes partidárias, por coletivos, por movimentos sociais, por até mesmo associações de moradores. A gente já foi, por exemplo, no Arruda para conversar. Então, no último ano a gente vem conversando bastante com diversos meios e para informatizar as pessoas, né? Formar as pessoas. Então eu também agradeço. Também agradeço na oportunidade de ter falado um pouco sobre a Anatorg. Inclusive, a gente está passando um processo de reestruturação de alguns espaços da Anatorg e a gente vem debatendo sobre isso internamente no coletivo e
Inclusive a gente tem o presidente, né, todos eles são envolvidos com futebol e com a torcida organizada, claro, já que é Associação Nacional de Torcida Organizada, então a gente vem debatendo sobre isso bastante, assim, qual é o nosso papel em relação a isso. Então a gente manda um abraço até para Alex Minduim, para o pessoal da Anator que provavelmente deve escutar nossa participação e nossa entrevista. E também, assim, de tudo que a gente falou, entender desse processo e dos cases que a gente levou, a gente tem, agora há pouco, no final do ano, a gente tem eleições de algumas, no meio do ano, agora no início do ano, e no meio do ano, eleições de algumas torcidas, por exemplo, Fortaleza, a gente tem eleições de outros clubes internamente, e a gente tem eleições também da própria Gaviões da Fiel, que deve estar agora, e Alex Medellín tem participado, as pessoas que envolvidas com futebol têm participado, então é importante você estudar e ver, escutar, principalmente outras rádios web que falam sobre o tema, né? Para entender um pouco como é o processo. E o processo está sendo bastante embrionário e no caso deles o processo está bastante maduro, na verdade, bastante bem à frente do que o que a gente ainda tem feito, né? E aí a gente usa como um parâmetro, então a gente agradece a todo mundo e a vocês por ter dado essa oportunidade de falar, né? E esta foi mais uma edição do programa Rádio Web Entrevista, com locução e edição de Lucas Vasconcelos e orientação de Eliezer Gomes. Esta foi mais uma produção da Rádio Web Agroecologia, vinculada ao Núcleo de Agroecologia e Campesinato da Universidade Federal Rural de Pernambuco.